Então, boa noite aí, pessoal. Desenvolvimento de sistemas para web 1, tá? Hoje a aula de hoje vai ser sobre CSS, Cascading Style Sheet, tá? Tá, o que é o danado do CSS? No caso, HTML define o significado do conteúdo e da estrutura básica das páginas web. O CSS vai definir a aparência dessas páginas, certo? Então, CSS significa Cascade Style Sheets ou folha de estilos de cascata, tá? É um conjunto de instruções que diz ao computador como cada coisa deve ser exibida na tela. No caso do HTML, né? Então, exemplo, texto azul com fundo rosa. Onde é que você vai especificar isso? Lá no CSS. Um botão grande vermelho. Você vai especificar isso aonde? No CSS. O posicionamento dos elementos da página HTML. Você vai especificar isso no CSS. E assim por diante. Certo? Bom, eu tenho que fazer uma vinculação do CSS com HTML para poder utilizar um pelo outro, certo? Então, a gente faz essa vinculação através da tag link, com os parâmetros rel e style sheet e o href apontando para o arquivo desses estilos. Então, a sintaxe vai ser assim, ó, link rel igual style sheet igual href arquivo.css, certo? Aí, você tem a sintaxe aí e embaixo tem um exemplo. Como você pode botar o estilo CSS para um CSS linkando com um arquivo HTML. Certo? Quando você fizer isso, a esse arquivo, no caso, por exemplo, estilo CSS, ele vai formatar o arquivo HTML que possui esse link aí. Tudo bem? Até aí? Dúvidas? Não? Simbora. Ressegue o jogo. Bom, então a regra de estilo, ela possui duas partes principais. O seletor e o bloco de declaração. A sintaxe é assim, ó. Você bota o seletor, que a gente vai explicar mais para frente o que danado desse seletor aí, certo? Então você vai botar um seletor, abre chaves, aí você vai botar assim, ó, propriedade 1, 2 pontos, valor, ponto e vírgula. Propriedade 2, 2 pontos, valor, ponto e vírgula. E assim por diante, até propriedade n, 2 pontos, valor n, ponto e vírgula. E fecha chaves, certo? Isso é para dizer que um conjunto de propriedades tem determinados valores e está associado a um determinado seletor. Certo? Comentários são utilizados usando barra asterisco e asterisco barra. Do mesmo jeito que você faz isso em JavaScript, certo? Ou Java também, outra linguagem de programação. C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, tudo tem esse bloco de comentário aí, certo? Bom, e os seletores, eles fazem o quê? Eles dizem ao navegador quais elementos HTML devem ser estilizados com as regras de estilos criadas. Os tipos mais comuns é o seletor de elemento, o seletor de ID, o seletor de classe, os seletores combinados e o seletor universal, certo? Esses são os tipos mais comuns. Existem outros, mas os mais comuns são esses aí. Bom, como é que funciona o seletor de elemento? O seletor de elemento, ele seleciona elementos HTML com base no nome de tag, tá? Por exemplo, suponha que eu tenho a seguinte tag em HTML, H1 produtos em ofertas. Então, eu quero mudar todos o texto que esteja entre a tag H1. Então, eu abro o seletor H1, dizendo assim, ó, eu vou editar a tag H1. Então, eu boto abre e fecha chaves e boto, por exemplo, a propriedade color, 2 pontos, jogo da velha FF0000. Isso aqui que ele colocou, que está em jogo da velha FF0000, isso aí é o código em hexadecimal da cor que eu coloquei, certo? Vocês já viram um formato em hexadecimal, né? Então, esse jogo da velha aí, especificando esse código aí, é o valor em hexadecimal da cor que você especificou, certo? O formato, gente, é RGB, Red, Blue e Green. Não, é RGB. É Red, Green, Blue, desculpe, certo? Então, FF está dizendo que essa cor vai ser vermelha. E como o resto dos parâmetros é 0, a cor vai ser vermelha, tá? Predominantemente toda vermelha. A gente podia fazer um teste disso aqui para ver, né? Então, vamos fazer um teste para mostrar isso aí. Vou abrir o Visual Studio Code, certo? Deixa eu fechar isso aqui.
Vou abrir aqui. Ah, importante dizer. Deixa eu salvar logo aqui. Teste.html no desktop. Save. Perguntaram para mim o seguinte, recentemente. Botaram as formatações. Eu posso colocar as formatações de CSS junto com o HTML, usando a tag style. Mas isso não é recomendado. O recomendado é você separar os dois. Você separar o HTML do CSS. Botar em arquivos diferentes. Por que fazer isso? A gente faz isso para poder editar as propriedades, deixar separadas as propriedades de aparência do código HTML, certo? Deixa a estrutura e os dados em um arquivo, que no caso é HTML, e a aparência em outro arquivo, CSS. Em alguns casos, o pessoal junta, certo? Por exemplo, em questão de performance, aí o cara faz, não, vamos juntar, não sei o que e tal. Mas, no modo geral, a gente separa, certo? Deixa eu só aumentar aqui o zoom. Alguém levantou a mão? Diga lá, Camila. Tem algum site e biblioteca para de cores, assim? Eu tinha um, mas eu esqueci. Tem. Para ver cores e No tal. slide eu coloquei. Se não me engano, eu acho que tem um que é, por exemplo, o Color Hunt. Color Hunt. Pronto, ó. Color Hunt é um dos que você faz formato para você botar cores, ó. Aí vai botando vários formatos de cores para você, certo? E tem outros. Eu cito nos slides, mas decorado eu conheço mais o Color Hunt, certo? É colorhunt.co, tá? Mas eu vou mostrar outros, tá bom, Camila? Tá certo. Tá certo? Vamos mostrar uns exemplos aqui. Acontecendo aqui. Então, exclamação, enter. Aí ele já coloca para mim. Onde é que eu boto a tag link? Vai ser aqui no header. Eu boto aqui no header e já boto para mim, ó. Hello Style Sheet. Eu vou botar estilo.css, certo? E vou criar um arquivo CSS chamado estilo.css, certo? Então tá aqui, ó. Eu vou botar um H1 e vou botar aqui, ó, color, jogo da velha, FF000. Aí já bota pra mim vermelhinho aqui, ó, no Visual Studio Code, tá? Deixa eu aumentar mais o zoom, que eu acho que tá pequeno, né? Acho que agora tá melhor, certo? Então eu já boto o color aqui, então ele o Visual Studio Code já bota pra mim qual é a cor, é a cor vermelha, ó. Ele já mostra pra mim. Então o Visual Studio Code já me ajuda um bocado, né, para fazer código HTML e CSS, certo? E aqui eu vou botar aqui, ó, tag H1, sei lá, um título qualquer, certo? Tá aí. Então, quando eu carregar aqui, teste.html, tá aí, ó, um título qualquer, e ele mostra em vermelho. Ao passo que se eu não botasse esse código no CSS, vou comentar, certo? Então tá aqui, ó. Barra, asterisco, asterisco, barra. Comentei. Então se eu carregar, ó, ele vai mostrar com a cor padrão, que é preto. Tá certo? Viu aí, gente? Dúvidas? Eu caí quando o senhor iniciou a explicação CSS, perdi muita coisa. Perdeu não, Arthur. Qualquer coisa tá gravado e você pode consultar tanto o slide quanto o vídeo, tá certo? Rafael diz, eu sou tão ruim com isso que nem site assim ajuda. Né? Diga lá, Camila. Você tava falando alguma coisa? Não? Tá. Então vamos continuando. Seletor de ID. Aí seletor de ID eu faço o seguinte, ó. Eu boto o jogo da velha e o ID dele, certo? Então, ó, selecione com um único elemento HTML com base em seu atributo ID. Porque, normalmente, eu só tenho um atributo ID para cada elemento HTML que você colocou, certo? Pelo menos esse deveria ser o correto. Desculpe, o correto você fazer, certo? Então, vamos dar um exemplo. Eu botei aqui, ó, um parágrafo qualquer com ID parágrafo, certo? Luciano pergunta, qual é o prazo para interatividade? Tá no Google Classroom, Luciano. Olha, dá uma olhadinha lá, é uma semana, viu? Mas o prazo bem certinho tá lá, dê uma olhadinha.
tá? Deixa eu botar aqui o ID em um parágrafo qualquer. Vou tirar o comentário daqui. Aí pro ID eu vou colocar para jogo da velha parágrafo aqui. Abrir ele. Aí qual foi a formatação que eu coloquei? Eu coloquei alinhado e com cor, tá? Deixa eu mostrar logo como é que ficou. Deixa eu salvar logo antes. Salvar aqui e salvar aqui. E mostrar como está o código do HTML, a página HTML, certo? A página está assim, ó. Um título qualquer em vermelho e um parágrafo qualquer. Veja que ele está em preto e alinhado do lado esquerdo, tá? Então o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Eu quero mudar essa formatação desse parágrafo aí. Eu quero colocar ele alinhado no centro e a cor dele vermelha. Vamos mudar essa cor aqui? Vamos botar para verde? Bota 00FF00, certo? Então ele vai ficar verde, tá joia? Então vou alinhar aqui, ó. Então ele mostrou agora alinhado e da cor verde. Tá vendo aí? Agora ele só faz para esse elemento HTML aí porque eu botei o ID, tá aqui, ó. É específico desse parágrafo aí, porque essa formatação só vai funcionar para esse parágrafo que tem esse ID parágrafo aqui, ó. Tá certo? Dúvidas aí, gente? Nenhuma dúvida até agora? Ótimo. Então vamos, segue o jogo. Ô, professor, Oi, professor, diga. pode colocar 2 parágrafos distintos com o mesmo ID? Não é recomendado. ID não. Aí o que a gente faz é a gente bota com class. Que a gente vai ver já já o formatador de classe, certo? Aí a gente usa o class para fazer isso aí. Para ID é um único elemento com HTML com um único ID, certo? Porque esse elemento, esse ID aí vai referenciar de maneira única um certo elemento HTML na sua página. Tá certo? Eu mostro já como é que funcionaria com class. Justamente aqui, ó. Seletor de classe. Selecione elementos HTML com base no valor do seu atributo de classe. Para selecionar, escreva um ponto seguido do nome da classe. Tá joia? Então tá aqui, ó. Vamos supor que eu faça assim, ó. Vou mudar isso aqui, ó. Vou botar assim, ó. Ponto, destaque. Aí eu vou botar assim, ó. Vou botar test, align, para center. Eu vou botar outra cor. Eu vou botar cor azul, certo? Então tá aqui, ó. 0000FF. Cor azul, certo? Então, esse ponto destaque é para os atributos de class. Então, eu vou aqui, ó. Se eu tenho esse parágrafo aqui, 1, e tem um parágrafo 2 aqui, aí você faz, eu quero um parágrafo qualquer, 2. Eu quero que esses dois parágrafos tenham a mesma formatação. Então, o que você quer não é ID. O que você quer é um class. Então, você vai botar um class igual destaque. E aqui, class de destaque. Certo? O que você quer é isso. Então tá aqui. Vou mostrar aqui no documento HTML. Tá aqui, ó. Um parágrafo qualquer azul e centralizado e um parágrafo qualquer 2 azul e centralizado também. A priori eu lhe digo o seguinte, o que a gente usa muito esse class, tá? O class é muito usado na formatação dos elementos CSS. Largamente utilizado. Tá certo, Matheus? Esclareci sua dúvida aí? Sim, sim. Beleza. Camila, tudo em ordem, Camila? Se eu quisesse centralizar uma palavra com a outra, porque aí ele está centralizado na página. Certo. Você quer centralizar uma com a outra? Boa pergunta. Tipo, um título qualquer não está centralizado em relação aos outros. O título qualquer não está centralizado porque eu não centralizei, né? Se eu quiser Tá centralizar esquerda. esse cara daí, aí eu vou aqui no H1, aí boto um teste align center para ele também alinhar, né? Como centro da página, né? Então vem aqui, coloca aqui, ó. Aí ele vai alinhar também, ó. Viu aí? Mas se não fosse em relação à página, mas se fosse em relação aos elementos mesmo, os parágrafos.
Aí eu acho que depende como você vai fazer. Se você vai botar com um layout, por exemplo, como Flexbox, aí tem que ver como é que você vai fazer, certo? Se você vai botar o texto solto, você quer botar o texto solto, é? Não, só era tipo a critério de curiosidade mesmo. Então não tem qualquer coisa pesquisa. Eu queria saber, eu queria entender primeiro assim, como é que você quer botar esse alinhamento de um com o outro. Tipo, não necessariamente ele está alinhado à página, mas só um parágrafo ao outro. Ah, você quer alinhar um ao outro, certo? Aí como é que seria esse alinhamento? Não, podia ser centralizado, assim, só que esse tipo, aqui- uma esse frase aqui ou tá outra sim centralizado, tá na página. Certo, mas como é que seria esse alinhamento de um com o outro? Você quer botar os dois à esquerda, os dois à direita, você quer botar como? Não, acho que. Não, tudo bem, professor. É só Porque critério assim, de. você tá falando, mas eu não consigo visualizar, entendeu? Ah, você tá dizendo assim, bota eles tudo dentro de uma div só. Acho que ela tá falando centralizar eles juntos. Ah, é isso, Camila? Acho que é. Centralizar junto. Ah, tá. Pode ser colocado numa div também, certo? Aí como é que você faria? Você faria assim, ó. Você pegaria e escreveria assim, ó. Uma div, tá? Aí você pode botar assim, por exemplo, class, destaque. Aí você botaria os dois parágrafos aqui, ó. Você pode fazer isso também. Deixa eu ajeitar aqui. E aqui. Deixa eu ver se é isso aqui que você quer. Então, ó, ele não mudou nada porque a formatação tá valendo para os dois, entendeu? Era isso que você queria? Eu não sei se era isso que você queria. Sim, era. Era? Pronto. Aí dá pra mudar junto dependendo da orientação da página. É, isso é verdade. Atos aí tá me ajudando aí. Valeu, Atos. Atos no instante matou a questão. Ele disse, não, ele quer uma div. Beleza. Certo? Então vamos lá. Só lembrando que esse class aqui, ele é muito utilizado, tá? Essa formatação aqui do atributo do CSS. Eu também tenho outro, por exemplo, outra propriedade, por exemplo, background. Aí eu posso mudar a cor do background dele. Então tá aqui, ó. Eu chego aqui, vou aqui no CSS, boto aqui em destaque, ó. Quero mudar o background para verde. Então tá aqui, ó. Atualizei um parágrafo qualquer. Aí ele bota o parágrafo qualquer como sendo verde, ó. E assim vai. Tem formatação, você brinca muito com isso aí, certo? CSS é um universo. Como eu disse antes, eu só arranhando a superfície. Eu não posso nem falar muito de CSS, porque é praticamente um livro inteiro. Se eu fosse falar tudo de CSS, eu ia gastar a disciplina toda para falar de CSS. E a mesma coisa de HTML. É um mundo HTML. Então, eu estou só pincelando os pontos principais, certo? De ambos. E vou deixar muito para a criatividade de vocês. Viu, Camila? Aí, agora você vai explorar sua criatividade fazendo os sites aí. Certo? Eu posso usar seletores combinados? Pode sim. Então, por exemplo, eles vão combinar os vários seletores numa única regra. Então, exemplo, seleciono apenas os títulos de nível 1 com a classe destaque. Então, eu boto H1, que é a tag H1, com o ponto destaque. Então, aquelas tags H1 com a classe destaque é que vão ter essa cor aí, certo? Mesma coisa aqui, ó. Seleciono o nível 2 com ID promoção. Então, eu boto H2 hashtag promoção. Então, ele vai pegar e vai botar apenas essa cor para os níveis H2 com a tag de promoção, certo? E o seletor universal? Ele vai fazer o quê? Seleciona todos os elementos HTML da página, tá? Então, se você quiser atribuir um conjunto de regras para todos os elementos HTML, você bota o asterisco. Então, asterisco, abre e fecha chaves, aí você coloca todas as formatações. A gente usa muito isso aqui para fazer o que a gente chama de reset CSS. O que é um reset CSS? Por padrão, certos atributos vêm com certos elementos vêm com atributos padrão. Por exemplo, o título, ele vem com a cor padrão dele é preto, certo?
Aí, existem certos elementos, por exemplo, que a margem vem com uma certa margem, ou com um certo padding, tá? Que é uma margem interna também. Então, para você poder zerar esses elementos, você usa o seletor universal. Vamos usar o seletor universal para zerar tanto a margem quanto o padding? Então, tá aqui, ó. Tá meus elementos HTML tá aqui, né? Minha página. Eu vou zerar o margem e o padding deles para você ver como é que fica. Então, tá aqui, ó. Margem, padding. Salvei. Quando eu der um reload, olha como é que ficou a página. Viu aí que ele subiu? Por que ele subiu? Porque eu zerei tanto o margem e o padding padrão que tem esses elementos aí, certo? Então o site ele meio que subiu, tá? Justamente porque esses atributos aí essas propriedades foram zeradas. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Diga lá, Neuza. Professor, aquela dúvida de Camila. Aí o senhor me respondeu agora, talvez agora. Aí eu pensava que não podia. Aí agora o senhor já me deu a resposta. Já dei, né? Que bom. Que bom que já dei a resposta. Então vamos lá. Seguindo aqui no slide. Então temos mais seletores, tá? Eu posso ter seletor class, aí eu posso ter, seleciona todos os elementos que o class é intro, já falei, né? Aí tem o class 1.class 2. Seleciona todos os elementos com nome 1 e nome 2 definidos em seus atributos de class. Class 1.class 2. Aí seleciona todos os elementos com nome 2 que são descendentes de um elemento com nome 1, tá? Isso aí é mais para você, são regras de você colocar nos seletores, certo? O ID do nome eu já coloquei, o asterisco que seleciona todos os elementos, do elemento, tá? Isso aqui é só uma tabela de resumo do que a gente já viu, certo? Eu posso colocar dois seletores na mesma linha, por exemplo, div e p, do jeito que está aqui, ó. Por exemplo, eu quero botar H1 e H2 com essas formatações. Então, eu posso botar assim, H1, H2. Então, tanto as tags H1 quanto H2 vão estar com essas mesmas propriedades aqui. Tá certo? A outra forma de fazer. Para não ter que colocar um para cada um, tá? Então, se vocês quiserem consultar mais seletores e regras seletores, tem um link aí, ó, no W3 Cursos, que você pode dar uma olhadinha aí com mais calma, certo? Como eu disse, é um mundo. Eu só falei de alguns seletores que existem, mas existem vários seletores, vários tipos de seletores, várias formas de você selecionar os seus elementos. Tem elementos que ele seleciona, por exemplo, dado que você tem um elemento pai e faz um elemento filho, o elemento filho herda todas as propriedades do pai, mas você tem como você alterar algumas propriedades do filho também. Então você faz isso aí via os seletores também. Certo? Aí, algumas propriedades do CSS. A gente já viu a color, né? Que a gente bota color 2 pontos, tem o nome da cor ou o formato da RGB, certo? O formato da RGB em hexa é o que a gente mais usa, tá? É muito mais comum do que o nome da cor. Por quê? Porque esse aqui vai, além de ser menor, vai com mais precisão, tá? Exatamente a cor que você quer colocar. Temos a cor de fundo, que é o background color, tá? Mesma coisa, você bota background color 2 pontos e o nome da cor que você quer. Aí vem justamente o que Camila perguntou. Formatando cores com estilo, viu, Camila? Os sites que eu posso verificar esquema de cores. Temos o color.adobe.com. Vou abrir o link para você dar uma olhadinha aqui. Então tem toda uma gama de cor que você pode utilizar aqui, certo? Então você vai arrastando aqui, ó, tem todo um selecionamento de cores aqui, e ele vai selecionando cores que são que combinam uma com as outras, tá? Você pode selecionar aí, tá joia?
Temos que mais? Temos o Colors, que é o colors.co, que você também seleciona cores. Você vê esse esquema de cores para você ver, certo? E aí aqui ele está botando o formato da cor, você quer, ó, champanhe pink, com classroom, e você vai modificando esses valores aí, tá? Fica aí para você pesquisar, você catucar nesses sites aí. E tem um Color Hunt, né, que eu já mostrei antes. Cadê o Color Hunt? Aqui, ó, Color Hunt. Com esquemas de cores, né, você quer esquema de cor dark. Aí tem vários esquemas de cores dark para você utilizar no site de vocês. E assim por diante, tá? Fica aí para vocês brincarem aí com esquema de cores. Bom, e para formatar texto, o que é que a gente faz? A gente, por exemplo, pode colocar uma formatação de fonte. Eu posso botar o arquivo de fonte junto com o meu site e botar esse arquivo lá para referenciar. Opa! Alguém levantou a mão aí? Oi, Nilza. Oi, professor. Matheus pergunta, qual a diferença de Mateus background e Luiz background está color? perguntando É porque background, Matheus, se eu não me engano, você pode colocar vários atributos para background, como cor, como margem e outras coisas. Enquanto com background color, você está selecionando só apenas a cor do background. Tá certo? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Certo? Tem muitos atributos assim. Por exemplo, background. Aí você seta margem, seta um monte de coisa, seta cor de fundo, cor de frente e tudo mais. E quando você quer especificar apenas um desses atributos da propriedade, aí tem background color, background alignment, background não sei o que, aí ele bota um tracinho com especificando o atributo daquela propriedade, certo? Diga lá, Neuza. Eu interrompi você estava falando, desculpe. Não, professor, agora complementando a pergunta também de Matheus. O senhor estava falando que a gente brinca com essas cores, aí o senhor mostrou a outra cor. Quer dizer que a gente deve implementar aquela cor, por exemplo, o verde. A cor verde junto com a cor... Eita, agora me deu um branco. Essa outra cor. Rosa, por exemplo, que o senhor mostrou no outro slide. É isso para poder fazer um site, mais ou menos? Não, olha, Neuza, a cor você vai selecionar a cor que você quiser, tá? Você pode botar qualquer cor que você quiser. Se você quiser botar azul com vermelho, preto, branco, roxo, rosa, você pode botar a cor que você quiser, certo? Mas existem teorias, por exemplo, aí é o pessoal que lida com interface. Eu acho que a Camila vai poder me explicar melhor do que eu. Que existe, por exemplo, que a gente chama de cores, composição de cores. Que tem cores que, digamos assim, combinam melhor uma com a outra, tá? Para não ficar tão destoante. Então existe até teorias de dizer, essa cor combina melhor com essa. Aí tem uma razão por que uma cor combina melhor com a outra, tá? Aí isso aí eu não sei nem explicar, porque isso aí já é o pessoal de design que entende mais do que isso. Geralmente, como eu já falei em outra aula, o que vai acontecer é o seguinte: alguém de design vai montar um site para você. Ele pode botar numa figura, pode botar no Figma, pode botar em algum lugar. Então, ele vai montar o design daquele site para você e vai dizer assim, codifica aí para mim HTML e CSS. Aí você vai produzir o código HTML e CSS para ser igual àquele site que foi produzido pelo designer. Tá? Agora, o que acontece normalmente, que é bastante comum, é que o designer também é o cara que implementa o front-end. Eles acabam acumulando a função. O cara que faz o design acaba sendo o próprio cara do HTML e do CSS também. Isso é comum também. Ser a mesma pessoa que faz duas coisas. Mas o correto seria só um cara de design que implementasse. Aí vai tratar de cores, de usabilidade,
de todos esses detalhes e para depois passar para um cara de front-end, para dizer para o cara de front-end, implementa isso aí para mim. Aí o cara de front-end vai lá e vai montar um site que seja exatamente visualmente igual ao que o cara do design fez. Falei certo, Camila? Ou falei errado? É isso aí. Design faz tudo. Eu fiz até administrativo, que eu nem sei. Me botaram já para fazer. Ah, Maria. Pegaram Camila para limão. Dizer assim, Camila, você vai fazer tudo. Até pagar conta no banco, você vai pagar conta. Foi. Foi mesmo. Foi. Eita. Oh, meu Deus. Pessoal de TI, né? Rafael, lá vem Rafael com os adjetivos dele. Oh, meu Deus. Enfim, vamos lá, continuando. Então, eu posso botar o arquivo CSS da fonte junto com o site, ou posso referenciar um endereço para acessar as fontes, tá? Por exemplo, como é que eu faço para selecionar uma fonte? Eu vou aqui no fontes.google.com, é um site de fontes do Google, e escolho aqui a fonte que eu quero, tá? Tem aqui, ó, Roboto, OpenMP, Open Sans e assim por diante, vários tipos de fonte que eu quero. Eu vou pegar essa Roboto aqui, certo? Então, eu clico nessa Roboto aqui, aí aparece para mim o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver onde tá. Mudou um pouco aqui. Sim, obrigado por responder a minha pergunta, Ah, de professor. nada. Tá aqui. Aqui é o tipo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu seleciono ele aqui. No caso, por exemplo, eu quero esse thin 100, tá? É o formato 100, tamanho 100. Eu posso mudar isso aqui também, né? Posso selecionar mais de um tipo também. Aí vai de acordo com o tamanho que você quer, certo? Aí seleciono ele. Aí deixa eu ver para onde é que eu vou. Que mudou o site aqui. Ah, pronto, achei. Então, tem esse botãozinho aqui. Aí você vê exatamente isso aqui, ó. Você vê ele como um link, como um import. Aí você seleciona aqui, ó, o import. Aí você coloca exatamente isso aqui, ó. Esse arroba, import, URL, tal, igualzinho que tá aqui no site, certo? No style aqui. Você dá um Ctrl C. Aí já manda para mim, ó. A regra CSS dele é esse aqui, ó. Font Family Roboto, que pode ser mais de uma, tá? Eu posso botar a Font Family, a família de fontes. No caso, você selecionar Roboto. E se você não tiver Roboto, aí ele vai selecionar a Sans Serif, que é um dos padrões que tem em todos os navegadores da internet, certo? Então você chega aqui, ó, coloca aqui no seu CSS, ó. Vamos colocar aqui. No CSS, eu gosto de colocar logo no começo, tá? Os imports. Então tá aqui, ó, import, Robot Family e tudo mais aqui. Então eu vou chegar aqui, ó. Vamos ver aqui no slide. Vou mudar aqui, ó, o Font Family do seletor. Então tá aqui, ó. Vou pegar esse, do jeito que tava aqui, ó, Font Family Roboto e Sans Serif. Então vou colocar ele aqui, ó, no meu H1, H2 aqui, ó. Font Family, Roboto, Sans Serif, certo? Quando eu der um reload lá na página aqui agora, ele vai mostrar com outra fonte, ó. Deu pra ver aí? No caso, foi o H1, né? Que foi o que eu selecionei com Font Family, tá? Mas eu posso mudar de todo o site? Posso. Eu posso botar na tag body, posso botar no seletor universal, aí fica a seu critério. Deu pra entender aí, gente? Arthur tá perguntando, Oi. fazendo uma pergunta. Se esse link o que morrer. acontece com o site? Aí vai, por exemplo, boa pergunta, Arthur. Olha, normalmente esse link não vai morrer, tá? Porque o que acontece? Ele está dentro da infraestrutura do Google. Dentro da infraestrutura do Google, são milhares de máquinas que estão espalhadas ao redor do planeta. Então,
um link desse morrer é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, concordo com você, pode acontecer. E se ele coloca lá que se ele hackear o Google, eu dou 10 para ele. Mas vamos lá. Mas a sua pergunta é bastante pertinente, viu, Arthur? Se o link morreu, o que acontece? Aí, veja que eu botei assim, ó, no CSS. Eu botei o font family Roboto e depois sans serif. Esse sans serif é uma fonte padrão que tem no site, tá? Então, se ele não encontrar o Roboto, ele vai utilizar essa fonte aqui, sans serif. Eu posso colocar mais de uma. Certo? Eu posso colocar mais de uma fonte no font family. Então, se ele não encontrar o Roboto, ele vai usar a sans serif. E assim por diante, certo? Você pode botar várias fontes, quantas família de fontes você quiser. Deu para entender aí? A gente vai aprender a deixar as páginas responsivas? Vai sim, Arthur. A gente já está aprendendo, né? Por exemplo, quando eu botei esse viewport aqui, ele já é o começo para deixar seu site responsivo, né? Não que ele vai deixar seu site responsivo com ele, mas já é o começo para você começar a trabalhar com um site responsivo, né? Certo? Lembrando, eu não vou mostrar todos os detalhes do site responsivo, não. Eu só vou pincelar a coisa. Vou deixar muita coisa para vocês brincarem no projeto, tá? No projeto eu deixo bem aberto para cada um utilizar o recurso que quiser. Esse font weight aqui, por exemplo, ele diz o peso da fonte. É o tamanho da fonte que vai ser, certo? Então, font weight 300 vai botar um tamanho 300 na fonte, certo? Eu posso botar um estilo na fonte, por exemplo, se eu quiser itálico, eu boto font style italic, ele vai botar a fonte como itálico. E para remover o itálico, eu boto o font style normal. Ali vai botar como normal, tá? O font negrito é o font weight, que eu falei tamanho, mas eu me enganei. No caso é deixar a fonte mais negrito ou menos negrito, certo? Tá joia? Aí tem o valor, ele pode estar entre 100 e 900, em que no 400 normal e 900 é negrito. Ou as palavras-chave bold, bolder ou lighter. Aí tem aí a formatação em negrito, né? Formatação do estilo. Finalmente, o tamanho da fonte que eu quero, eu mudo com font size. Aí o tamanho eu posso botar em pixels, px em pixels, em em, que é uma unidade de tamanho, em porcentagem e assim por diante, tá? Tem alguma diferença deixar negrito ou mais ou menos negrito? Tem, a fonte fica mais encorpada, Neuza, certo? Aí você pergunta, como é essa EM? Essa EM, Atos, é uma unidade de medida que ele tem, tá? Eu vou falar dela mais para frente com mais detalhes, certo? Qual é o recomendável? O recomendável é você botar em unidades EM ou porcentagem. Muito pouco a gente coloca em pixels, tá? Por que isso? Porque deixa o site mais responsivo. Certo, Neuza? Temos outras palavras-chave como... Opa, alguém levantou a mão? Oi, Rafael. No caso desse site, hostinger.com.br, quando a gente clica em domínio, ele apresenta uma nova aba com opções e a gente faz no CSS ou JS. Não entendi não, Rafael. O que é que tem esse site aí? Dentro dele ele tem uma opção lá de domínio que quando a gente clica ele abre uma nova aba com algumas opções, entendeu? Aí a gente faz ele diretamente no CSS ou no JS. Ah, bacana. JavaScript, no caso. Você já pode fazer o script direto que ele já mostra visualizando, né? Não, então, eu queria entender se a gente faz no CSS mesmo, é um recurso dele, ou do JavaScript em si. Rapaz, aquilo ali envolve tanto CSS quanto JavaScript, envolve os dois. Entendi. Um site, quando você faz um site hoje, não tem como escapar.
ele vai usar basicamente 3 tecnologias. Ele usa HTML, CSS e JavaScript. Ele usa JavaScript, tem que ser para alguma coisinha, alguma besteirinha, mas ele acaba usando, certo? É muito raro você ter um site que só usa só HTML e CSS puro. Mais raro ainda é você ter um site que só usa só HTML, tá? Não, Hoje em dia, mas no o site caso usa os 3. Mas diga lá, Rafael. Mas no caso de só fazer a função de clicar na setinha de domínio e apresentar novas funções, tipo uma lista, é baseado em CSS? Olha, eu não sei, mas eu acho que ele usa os dois, tanto JavaScript quanto CSS. Entendi. Ele tem, e no CSS, tipo, Flexbox, Flexbox não. Eu acho que é Flexbox, ele dá uma opção de 3, mas ele não cria uma lista por cima, né? Ele cria uma lista reta, né? Teria que usar o JavaScript, então. Não, eu acho que isso aí ele faz tudo só com o próprio CSS, essa parte aí de Flexbox. Entendi. Agora, o CSS pode ser utilizado para mudar alguma propriedade, algum atributo dinamicamente, entendeu? Por isso que ele faz, muda lá e muda automaticamente. Aí a gente faz isso com o CSS. Por isso que eu disse que um site hoje em dia, basicamente, ele usa as 3 tecnologias. É porque quando a gente clica nesse botão, ele apresenta uma lista de opções, entendeu? Não sabia se... Bom, você pode dar uma olhadinha no que o site utiliza, né? Eu acho que eu não sei se eu mostrei isso antes, acho que eu não mostrei não. Você pode clicar com o botão direito do mouse nele e escolher View Page Source ou ver página de código. Aí você vai ver todo o código, tanto HTML quanto CSS quanto JavaScript, que o site foi feito pelo site, certo? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Aí aqui você pode ver todo o código que foi gerado para fazer aquele site. Beleza, não sabia certo? disso não. Sabia disso não? Não. Ah, beleza. Então dá uma olhadinha aí que você pode olhar todo o site, como é que todo o site foi feito. Você usa essa opção e você vê. Certo? Vamos seguindo aqui. Então, temos as palavras-chave XXSmall, Small, Medium, Large, X-Large e XX-Large para especificar tamanho também, tá? Do texto também. Isso aí vocês podem ver em outros sites, né? Para definir a altura da linha, a gente usa a propriedade line height, que você vai ver a quantidade de espaço entre uma linha e um parágrafo, tá? Você seleciona com essa propriedade, em que valor, se unidade, é um número que será multiplicado pelo tamanho da fonte do elemento. Então você seleciona a quantidade de espaço entre uma linha e outra num parágrafo com essa propriedade aí, tá? Aí tem um exemplo aí, no caso line height 1.6, que vai colocar com 1.6 vezes o tamanho da fonte de espaço entre uma linha e outra. Tu está falando CSS e JS, CSS. JS, CSS e HTML, né, Atos? Você não escapa não, você vai usar os 3. As 3 tecnologias. Não tem como escapar. Para controlar o espaçamento entre palavras, que a gente chama de tracking, usa-se a propriedade word space, e para controlar o espaçamento entre letras, o kerning usa letter space. Então tem uns atributos aí. Estou falando só de alguns atributos que a gente tem do CSS, tá? Para texto. Temos o word space aí, letter space para diminuir o tamanho, tá? Temos para usar a propriedade text indent para determinar um espaçamento que deve anteceder a primeira linha de um parágrafo. No caso, isso aí é o... Como é que é o nome? A indentação, um parágrafo que a gente tem para selecionar num texto, tá? Aí esse valor que a gente coloca é com um número com unidades. Presta atenção que tem certos propriedades que a gente bota números com unidades e números sem unidades, tá? Nesse caso aí a gente pode colocar números com unidade. Pode ser 1.5 EM ou 18 pixels. Como exemplo, né? Então tem um exemplo aí, texto dentro com 1.5 EM. Alinhamento de texto que a gente já viu, que a gente pode botar a propriedade text align,
que ele pode ser left para alinhar à esquerda, right para alinhar à direita, center centralizado e justify para ser justificado. Certo? Aí tem aí, por exemplo, propriedade P no parágrafo, para o parágrafo, quase que não sai, para o parágrafo, P, testa lá e justify. Aí todo aquele parágrafo vai usar o alinhamento justify. Certo? Para definir uma caixa de texto, a gente usa a propriedade text transform. Tem valor aí. Em que valor pode ser capitalize para colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, uppercase para deixar todas as letras em maiúscula e lowercase para deixar todas as letras em minúsculas. Tá? Então aí tem a propriedade text transform, uppercase, que deixa toda a letra em maiúsculo. Vamos botar isso aqui só para você ver o que ele quer dizer com isso. Veja, H1, H2, tá aqui, ó. Text transform uppercase. Aí tudo que está em H1 e H2 vai virar uppercase, independente do que você escreveu no HTML. Então vê o que acontece, ó. Um título qualquer ficou todo em maiúsculo, independente se você escreveu em maiúsculo ou minúsculo no HTML, certo? Então você pode fazer esse tipo de coisa no CSS. CSS permite um mundo todinho para você fazer, gente. Tá joia? Temos o text decoration, que você pode botar com os valores underline para botar sublinhado, overline para ser linha sobre texto, line through para ser riscado ou none para ter nenhuma decoração, certo? Aí, por exemplo, você tem um texto decoration em underline e vai botar uma linha sublinhada no seu texto, certo? E tem aí as referências bibliográficas, tanto dos seletores, tá? E do livro que eu utilizei para pegar essas formatações aí de texto aí. Que Camila perguntou qual o livro que eu recomendava, eu até falei nas aulas anteriores, né? Basicamente eu estou usando esse livro aqui, certo? Mas você acha muita coisa sobre CSS e HTML e JavaScript, mas você acha mais na internet que em livros. Como esses padrões também estão sempre mudando, sempre atualizando, é muito mais, às vezes é mais viável você procurar na internet, no HTML, em algum site, do que você procurar por livro, tá certo? Eu peguei mais um livro, mas para ter uma referência física mesmo, de alguma coisa. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo, Camila? Tranquilo, Atos? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então vou parar a aula por aqui e vou